10 curiosidades sobre o cérebro. Quer aprender? Então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes, sou professor universitário e mentor de estudos, e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você 10 curiosidades sobre o nosso cérebro, sobre o nosso instrumento de trabalho, não é mesmo? Quando você está aí numa jornada de estudos, você utiliza muito o cérebro, então nada melhor do que conhecer um pouco mais sobre ele, não é? Até porque o que tem de mito, o que tem de inverdade sobre ele não está no gibi, tá? Então vamos de fato quebrar alguns tabus, falar algumas verdades aqui sobre o nosso cérebro, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu comentário. Toda semana eu trago vídeos relacionados a estudos, a neurociência, a aprendizagem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, então me acompanha, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá? Mas, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E a primeira curiosidade é sobre os neurônios. O neurônio é a célula presente no cérebro. Você sabia que um cérebro normal possui em média 100 bilhões de neurônios? É isso mesmo que você ouviu, 100 bilhões. E esses neurônios, eles se comunicam entre si através das conexões neurais. Pois bem, você sabia que existem mais conexões neurais do que estrelas na nossa galáxia? A segunda curiosidade é sobre o peso do cérebro. Um cérebro adulto ele tem em média 1,5 kg e ele representa aproximadamente 2% do peso corporal. Apesar de pesar muito pouco, mas ele consome cerca de 20% da energia e do oxigênio do nosso corpo. É isso mesmo, ele consome muito. Por isso que é tão importante você estudar da forma correta, otimizar os seus estudos, porque estudar consome muita energia. E para dar conta de toda essa energia consumida, de todo esse oxigênio consumido, nós temos, em média, no nosso cérebro, cerca de 600 quilômetros de vasos sanguíneos. Porque esses vasos sanguíneos é o que leva o sangue e o oxigênio pelos neurônios para poder irrigar tudo isso, para poder fazer o nosso cérebro funcionar. E as informações que passam pelo nosso cérebro, elas são transmitidas através de impulsos nervosos. Esses impulsos, eles têm uma velocidade de aproximadamente 430 km por hora. Então, de fato, é muito rápido, né? Por isso que a gente consegue raciocinar rápido, enfim, porque a velocidade do impulso nervoso é muito grande. E você sabia que o tamanho do cérebro ele pode variar de uma pessoa para outra, mas isso não interfere na inteligência da pessoa? O fato é que, ao longo da nossa evolução, quando a gente compara o ser humano hoje com o ser humano com o cérebro dos nossos ancestrais, então o cérebro ele cresceu. Então, de fato, nós hoje temos uma maior capacidade cerebral. Mas quando a gente compara dois adultos normais, mesmo que tenha cérebro de tamanho diferente, mas isso não influencia na aprendizagem, na cognição, no QI um do outro. E olha como o nosso cérebro tem uma grande capacidade de armazenamento. O nosso cérebro ele armazena cerca de 1000 terabytes de informação. É muita informação, né? Se essa informação fosse um programa de TV, então a gente conseguiria armazenar o equivalente a 3 milhões de horas de programas de TV. E essa próxima curiosidade ela é boa, porque muita gente não sabe, mas nós não usamos apenas 10% da capacidade cerebral. Tem até filme que fala sobre isso, né? Na verdade, a gente usa sim 100% da capacidade cerebral. É claro que a gente não utiliza toda ela ao mesmo tempo. À medida que você vai utilizando o cérebro, então partes diferentes do cérebro vão sendo ativadas e vão funcionando. Mas a gente sim utiliza 100% da capacidade cerebral. E você sabia que a gente tem uma grande capacidade de plasticidade cerebral? Ou seja, o nosso cérebro a todo momento está criando novas conexões neurais, ele está se deformando, está se modificando para poder a gente aprender. Então, quando a gente aprende, o nosso cérebro ele se reorganiza, ele forma novas conexões. E aí, claro, quanto mais você tem a capacidade de aprender, ou seja, quanto mais você consegue estudar da forma correta, quanto mais você utiliza o seu cérebro de forma assertiva, maior é a sua plasticidade cerebral, maior é a sua capacidade de aprendizagem. A próxima curiosidade é que o nosso cérebro não possui sensores de dor. Então, a gente não sente dor no cérebro. Então, mesmo que um médico abrisse a sua cabeça, você acordado, e ele cortasse o seu cérebro, você não ia sentir nada, porque você não tem esses sensores de dor. O que acontece é que
que no seu cérebro você tem uma película, uma membrana que protege o teu cérebro contra o crânio. E aí essa membrana, sim, você tem sensores de dor. Então quando você tem uma dor de cabeça ou quando você leva uma pancada muito forte na cabeça, então o que dói não é o teu cérebro, o que dói é a membrana que está ao redor protegendo ela. E por último, a última curiosidade é que o nosso cérebro ele não está 100% pronto quando a gente nasce. Ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E pasmem, ele só está 100% desenvolvido por volta dos 23, 24 anos de idade. Então significa que uma criança, por exemplo, um adolescente, ele não tem um cérebro 100% formado. E principalmente quando eu falo de formação, eu falo principalmente do nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro aqui por trás da nossa testa. Essa parte do cérebro é responsável pelo raciocínio, responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões, tá? Então, um jovem, uma criança, não é muito boa de planejar e muitas vezes faz besteira, porque não tem o córtex pré-frontal muito desenvolvido. Então é isso, espero que você tenha gostado dessas curiosidades, espero que você tenha aprendido também. E olha, tudo isso que eu falei, eu não falei da boca para fora não, tá? Tudo isso é resultado de pesquisa. Eu sempre busco livros de neurociência, livros de psicologia cognitiva, para poder trazer conteúdos para você, tá? Então cuidado com o que você vê por aí, saiba separar o que é verdade e o que não é, para poder você não ser enganado, tá bom? Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aqui o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.